Posso? Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco realiza mais um FIEP Ambiental. É um encontro mensal que nós temos para discutir, analisar temas concernentes ao meio ambiente e à sustentabilidade. E sempre trazemos temas interessantes, relevantes e temas atuais. E o tema que nós estamos trazendo nesse FIEP ambiental é economia de baixo carbono e inovação, que realmente é um tema muito importante, principalmente quando a gente trata das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, a gente sabe das implicações que nós temos desses eventos extremos. E a mudança climática, ela precisa ser atacada em principalmente quatro pilares, que é o pilar da transição energética, que é um pilar fundamental, o pilar do mercado de carbono, o pilar justamente também da conservação florestal e da economia circular. Então, esses quatro pilares são fundamentais e que a gente vem trabalhando, a gente vem mostrando e a gente está sentindo que existe um grande número, um número significativo de pessoas que estão aderindo a esse tipo de mudança que a gente precisa fazer. Não só mudança de comportamento, mudança de processo, buscar eficiência na utilização de recursos naturais. Então, para esse dia, como sempre, teremos sempre muito bons palestrantes. Há 16 anos que a gente realiza esse encontro e sempre esse encontro é muito bem avaliado. Temos três palestrantes, o Everton, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, temos a Daniela Pessoa e o Sóstenes Alcoforado. Então, para dar início ao nosso FIEP ambiental, como de praxe vocês já conhecem, cada palestrante tem direito a 20 minutos, depois uma sessão de pergunta, e sempre a gente modula para ficar em torno de 1h30, porque as pessoas já têm esse padrão do tempo de duração em torno de 1h30. Então, para dar início e já agradecendo a participação do Everton de Oliveira, presidente do Instituto Água Sustentável, Everton, vamos ter o prazer de ouvir a sua apresentação e agradecer pela sua participação. Por favor, a palavra está com você. Bom, obrigado, agradeço a todos vocês. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês da FIEP. É um local de fomento industrial e de discussão técnica aqui com vocês. Eu não vou usar apresentação em PowerPoint, então se quiser deixar minha tela como tela cheia, mais fácil para o público poder assistir, tá? Por quê? Bota... A gente recentemente, né, montou aí em Recife dois eventos que na verdade é um evento só que a gente vai levar ao longo de vários anos, que foi em maio o Pernambuco Carbon Summit. Foi uma satisfação a resposta que nós tivemos do evento. Era um evento inicial e a gente então contou com algumas empresas, indústrias e empresas que já estão trabalhando na área de carbono, né? E o evento foi um sucesso. A gente tinha uma expectativa inicial de começar a desenvolver engajamento nesse tema, e o evento já foi um sucesso. E a nossa sequência de trabalhos é fazer pequenos eventos menores, que são chamados de Carbon Days, né? Para manter esse engajamento e fomentar os trabalhos entre as empresas, entre as indústrias, e, claro, com isso, trazendo todos os participantes desse potencial mercado, instituições de governo, universidades, pessoas físicas e assim por diante, né? Mas como as empresas são quem tem um desenvolvimento direto nessa economia, que tem uma relação direta, a gente está trabalhando e a FIEP é uma parceira de primeira hora da gente, isso daí, né? O Pernambuco é um estado bom para liderar esse trabalho e já está assumindo essa responsabilidade, então é muito interessante. Só para vocês, como eu não vou ter uma tela, né?
se vocês quiserem achar algumas coisas a meu respeito, vou fazer só uma pequena apresentação, do que a gente faz. O Instituto Água Sustentável, a gente trabalha com carbono, mas o Instituto Água Sustentável a gente trabalha muito com desenvolvimento regenerativo, com água em geral. Grande parte do desenvolvimento que a gente precisa ter para o futuro do planeta vai passar por água, inclusive a economia de baixo carbono vai passar por água. Vocês, se estão entrando no mercado agora, vão perceber que as coisas, claro, no meio ambiente está tudo muito interligado e carbono e água não deixam, não poderiam ser diferentes, também estão interligados. Então, eu trabalho nesse tema. Se vocês derem uma busca por Everton Professor Água, vocês vão achar muita coisa na internet. Sigam o Instituto Água Sustentável, a gente já tem 70 mil seguidores no Instagram, temos bastante coisa para vocês acompanharem lá, temos muita informação. O material que a gente tem produzido ao longo dos nossos eventos, eu já recomendo para vocês darem uma olhada no Pernambuco Carbon Summit. Nós produzimos um livreto, né? Um livreto não é um diminutivo ou um depreciativo, só porque ele tem menos páginas, né? Não chega a 100 páginas, mas a gente produziu, a partir das excelentes participações que nós tivemos lá, nós produzimos um texto que é muito legível, muito educativo, muito informativo. Vocês podem ler por partes, ou podem ler o material todo, e vocês vão ter uma visão mais, digamos assim, organizada do que foi apresentado ali e para onde nós vamos, tá? A partir dos eventos dos Carbon Days, nós realizamos recentemente os Carbon Days aí na própria FIEP, né? Nós também vamos produzir os cadernos da descarbonização. Nós vamos começar. Nós, quem está fazendo a compilação inicial sou eu mesmo, mas a gente tem a revisão de quem participou, dos palestrantes e das pessoas que participaram, para a gente passar e manter essa informação andando. Nós vamos dar uma sequência nesse trabalho aí, maio, dia 24 e 25 de maio do ano que vem. Nós vamos ter a segunda edição do Pernambuco Carbon Summit e vai ser aí na FIEP, no auditório da FIEP, tá? Então vocês já podem anotar, se vocês quiserem bloquear a agenda de vocês, eu recomendo, porque vai ser um evento bem disputado, com muita gente boa, vale a pena vocês aprenderem, aparecerem na foto, divulgarem o tema, tá bom? Então vamos lá. Já fiz a apresentação. E antes da gente falar de, sei lá, megawatt ou de PIB, eu gostaria de apresentar para vocês o Raimundo. O Raimundo é um catador de caranguejo e guaiamum aí nos manguezais de Recife. Aí, porque eu imagino que a maioria das pessoas são daí de Pernambuco, mas se tiver gente de fora, lá em Recife, tá? Raimundo não tem MBA em finanças climáticas, nem é engenheiro de energias renováveis, mas ele é, junto com a sua comunidade, um guardião de uma cultura profundamente conectada à terra e à água. O seu sustento depende do barro mole, da maré e da saúde do estuário. Raimundo sabe intuitivamente que os mangues são uma peça-chave, ou uma das peças-chaves da vida. O que a ciência nos diz é que esses manguezais são, de fato, ecossistemas mais eficientes, os ecossistemas mais eficientes do planeta no sequestro de carbono. Pois é, superando em muitos casos as florestas tropicais. Em muitos casos, 4 a 7 a 10 vezes mais do que florestas. Impressionante. Para o Raimundo, o mangue não é só um ecossistema, é a sua garantia de prosperidade. Proteger esses ambientes não é apenas cuidar da natureza, é preservar a cultura, a economia de base comunitária e frear o avanço da desigualdade social e ambiental. O que a história de Raimundo nos ensina é que Pernambuco é, de fato, uma potência energética sustentável, alicerçada não só em suas condições naturais maravilhosas, quem conhece sabe,
mas fundamentalmente na capacidade intelectual e inventiva de sua população. É essa capacidade a que existe na sabedoria de Raimundo e na inteligência de nossos cientistas e empresários que nos move. Nossa história humana é feita de acidentes felizes. O pão e a cerveja, por exemplo, muitas inovações que moldaram a civilização surgiram desses acidentes felizes, do acaso. Por exemplo, no pão e na cerveja, quem veio primeiro? A história nos conta sobre o caçador-coletor que acidentalmente descobriu o pão rústico e a coletora que por acaso deu início à cerveja. O que é central nessas descobertas é o CO2, o gás carbônico, presente desde os primórdios da civilização, nas bolhas da cerveja e na aeração do pão. Esse CO2, cuja produção pela queima de combustíveis fósseis e que hoje lutamos para reduzir, esteve sempre ligado à nossa inventividade. Mas, quando olhamos para a urgência da crise climática, o tempo do acaso acabou. Ao contrário dos caçadores-coletores da nossa pré-história, o Raimundo e a sua comunidade não podem esperar por um acidente feliz que salve o mangue da poluição ou da elevação do mar. As grandes transformações são hoje moldadas por ciência, organização, planejamento e, acima de tudo, ação deliberada. Esse é o nosso despertar. A transição energética e a descarbonização não são mais opcionais. São ações deliberadas e necessárias para a nossa sobrevivência e prosperidade econômica. E o Estado está agindo. Por exemplo, Pernambuco, por meio do PE Solar, por exemplo, como falei, e da cooperação entre academia e setor público, já ultrapassou a marca de 1 gigawatt de potência instalada em geração solar distribuída, posicionando-se como protagonista no Nordeste. Essa transição está sendo viabilizada e replicada até na menor escala. Temos um caso de uma pequena cidade do interior que implementou energia solar em todos os prédios públicos e adotou frota elétrica, gerando uma economia estimada de 1,5 milhão por ano. Se a sabedoria do Raimundo nos ensina sobre a resiliência do carbono azul, carbono no mangue, a nossa indústria está aplicando a inovação em hidrogênio verde. Complexos industriais estão se transformando. Vocês vão ouvir mais, provavelmente, na palestra do Sóstenes, que vai me seguir aqui. Os complexos estão se transformando em hubs de inovação, consolidando a região como um polo estratégico da nova economia sustentável por meio de iniciativas como eletrificação de frotas e logística verde. O que conecta Raimundo, o catador do mangue, e a indústria inovadora da FIEP é a compreensão de que o futuro não é sobre sustentar o presente, mas sobre regenerar. Estamos presenciando a transição da mentalidade de que CO2 é apenas um problema para a visão de que ele é um ativo. Por exemplo, na energia, a indústria adota o uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e investe em eficiência energética, demonstrando que ser lucrativa e responsável é sim possível. Na logística e resíduos, vemos operações estratégicas de logística reversa e gestão de resíduos, focadas na economia circular, como foi falado um dos pilares, sabiamente, logo no nosso início. O que era lixo, como resíduo industrial, é transformado em novos insumos produtivos. Um ciclo que reduz o impacto e aumenta a eficiência da cadeia. No campo, o conhecimento se aplica à terra. Fazendas estão adotando práticas agroecológicas e regenerativas, como rotação de cultura, compostagem, muitas outras tecnologias. Assim como Raimundo cuida do barro, o agricultor cuida do solo, aumentando a captura de carbono e a resiliência climática.
E nas novas fronteiras, por exemplo, vamos além do carbono. Pernambuco conhece o valor inestimável da nossa fauna e flora local, os créditos de biodiversidade. Créditos de biodiversidade são um mecanismo que reconhece o valor inestimável da fauna e flora local, especialmente nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e manguezais. E em uma região que enfrenta desafios hídricos, como o caso do estado de Pernambuco, a potencial introdução de créditos de água pode vir a ser um mecanismo inovador para valorizar economicamente a conservação e o uso eficiente desse recurso vital. Essas ações que vão da proteção do manguezal com a comunidade, né, e a certificação sustentável de edifícios urbanos demonstram que Pernambuco está se consolidando como um farol de inovação sustentável no Brasil. Muito importante essa posição. Raimundo e a história dos manguezais não são apenas um exemplo bonito, são a metáfora da nossa oportunidade. A prosperidade do Estado, a qualidade de vida de nossas comunidades e a saúde do planeta dependem da nossa ação conjunta e imediata. O nosso plano de descarbonização, que nós estamos trabalhando junto com a Fiesp e estamos tentando engajar as pessoas, engajar vocês que estão aqui assistindo. Todo mundo precisa colaborar e mudar a sua forma de pensar, mudar a sua mentalidade. Quando você ajusta o seu mindset, você vai na direção. Quando todo mundo rema na mesma direção, a gente anda muito mais rápido, tá? Então, o plano de descarbonização projeta um impacto econômico significativo, um aumento de 6% no PIB até 2050, com 20 bilhões adicionais na economia e a criação de mais de 100 mil empregos verdes. Esse não é um custo, eu repito, é um investimento inteligente. A FIEP, junto ao Senai, tem promovido a Rota da Descarbonização. Nós estamos trabalhando, que é uma jornada colaborativa de 15 anos, nosso projeto inicial para 15 anos. Os Pernambuco Carbon Days, como eu mencionei para vocês, como uma fase de engajamento contínuo. Nosso chamado à ação é prático e direcionado. E é para todos vocês, empresário, profissional, estudante, todo mundo que está aí nos assistindo é chamado a dar a sua colaboração. E cérebro, quando todo mundo pensa junto, a gente tem a inteligência potencializada, tá? Então, por isso que quando a gente pensa junto, as ideias andam e prosperam. Então, como liderança setorial, precisamos que todos nós assumamos o protagonismo. Trabalhem a questão fundamental: qual é o maior desafio da sua cadeia para descarbonizar até 2030? Vou repetir, para vocês, se alguma coisa vocês saírem daqui dessa palestra, é com essa questão para vocês trabalharem e pensarem como você pode ajudar a sua cadeia. Qual o maior desafio da sua cadeia para descarbonizar até 2030? Você pode falar, pô, Everton, mas 2030 está logo aí, depois de amanhã. Tem problema. Você tenta 2050 e vai acelerando o que você pode para ver o que você consegue obter na sua cadeia de produção até 2030. As discussões devem se expandir para as novas fronteiras, como o crédito de água e desenvolvimento regenerativo. É um exercício mental que todos precisam fazer. Através do compartilhamento de soluções, nós convidamos todo mundo para participar. Nós temos dentro desses Carbon Days o que a gente chama de mini pitch talks, que é uma palestra curtinha que você pode fazer. Você pode fazer uma palestra de 5 minutos, de 10 minutos. Você apresenta, né, as suas sessões rápidas, apresenta os desafios que você superou e as soluções implementadas. Porque a troca de boas práticas e de boas ideias é um acelerador da inovação e do desenvolvimento regenerativo que nós precisamos. Então, você contando os seus erros e os seus acertos para todos, todo mundo ganha, porque a gente evita cometer erros que alguém já fez
e a gente tenta aproveitar as informações dos acertos. É assim que a gente evolui. O uso inteligente do fomento. O Senai aí de Pernambuco, com seus institutos de inovação em tecnologia e meio ambiente, está pronto para apoiar tecnicamente a indústria. A gente apresentou, eu vou mostrar para vocês no material vou disponibilizar nos cadernos de descarbonização que eu estou preparando, para vocês usarem essa expertise e as fontes de fomento para viabilizar seus projetos de descarbonização. Há muitas possibilidades e o Senai tem trabalhado intensamente para ajudar todo mundo que está interessado a trabalhar nessa direção. Então, fiquem ligados, procurem, não adianta ficar chorando em casa falando que não dá para fazer, porque dá sim e tem muita gente disposta a ajudar. Os caminhos sempre são difíceis, mas eles são possíveis. Então, nós estamos preparando esses cadernos vamos apresentar o resultado dessa primeira rodada de eventos. Assim como o Raimundo, que é o nosso guardião, que ele protege o manguezal, nós todos aqui que estamos reunidos precisamos proteger o futuro econômico e ambiental de Pernambuco, do Brasil e do mundo, porque cada um trabalhando sua parte na sua própria vilazinha ajuda o planeta. Então, vamos juntos construir um futuro resiliente, inclusivo e que não só descarboniza, mas que também regenera seus recursos e promove a vida em todas as suas formas. Muito obrigado a todos, espero ter tido alcançado os objetivos. Obrigado. Professor Everton, muito obrigado. Foi muito boa a sua palestra e foi muito interessante você trazer o Raimundo aqui para a cena, porque o Raimundo é que inspira justamente as soluções baseadas na natureza. Isso aí é que a gente tem que copiar, não só a gente apreciar a natureza, mas aprender dentro dos seus ciclos, dentro de sua forma de otimizar todos os seus recursos. Então, a natureza tem muito a nos ensinar. E o Raimundo aí que você trouxe para a gente aqui mostra que o Raimundo é um bom aluno, viu? Então, nota 10 para Raimundo, tá É certo? um bom professor, é um bom professor ainda. O professor aqui é você. Mas agradeço muito. Espero que você aguarde um pouco. Agora eu Claro, vou fica à ter vontade. o prazer e a satisfação de convidar Sóstenes Alcoforado, que ele é assessor da presidência do Complexo Industrial Portuário de Suape. A gente sabe que Suape é realmente algo importantíssimo para a economia de Pernambuco, é onde está não só a nossa produção atual, mas onde está o futuro de Pernambuco. Suape tem muitos investimentos novos que estão se configurando, estão se viabilizando e vão trazer novas cadeias produtivas aqui para o nosso estado, gerando sustentabilidade, emprego e renda. Então, vamos ter o prazer, a honra e já agradecendo. Sóstenes, por favor, você tem os seus 20 minutos. Muito obrigado, doutor Anísio. É um prazer enorme para a SUAP estar presente aqui com todos vocês. O FIEP Ambiental, que é tão falado, que tem tanto sucesso. Eu agradeço ao convite. É uma honra participar desse painel. Daniela Pessoa, que traz a experiência de uma grande empresa industrial como a M. Dias Branco, né? E o Everton, que falou agora há pouco para vocês aí, tão antenado nessa questão da gestão da água e da sustentabilidade. Então, é um prazer enorme. O nosso tema hoje é economia de baixo carbono e inovação. Isso é um tema central para o futuro da indústria brasileira e especialmente para um território como o Suape, né? Primeiro, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação de 5 minutos. É um vídeo muito rápido. Esse é um vídeo institucional que o SUAP utiliza para receber empresários, para receber estudantes, para receber qualquer um que faça uma visitação guiada ao porto. E é um vídeo que dá uma visão sistêmica do que é o complexo industrial e portuário de Suape, hoje nominado Complexo Industrial e Portuário de Pernambuco. Eu não sei se o senhor sabe, doutor Anísio, mas acredito que saiba, nós recentemente mudamos a marca de Suape, né?
Estamos aí com um branding novo. Essa marca que está aqui acima de mim é o nosso novo branding. Com muito orgulho, eu estou apresentando aqui. Acho que é a primeira apresentação em que esse branding está presente. É uma marca que traz a inovação também presente e a conexão que os portos fazem. Os portos são vetores de conexão, né? Então vamos para a apresentação, depois a gente faz os comentários e explica um pouco mais sobre as ações que Suap está tomando em prol da economia de baixo carbono. Por favor, Maísa. Nós estamos sem som, Maísa. Está sem som. É, eu acho que você tem que alterar, porque o som deve estar conectado aí no sistema de vocês. Você tem que passar o som, talvez, para o computador, e aí ele reproduz. Doutor Anísio, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar seguimento à Agora apresentação. pegou. Não, parece que não. Maísa, nós já tivemos esse problema antes. É um problema que o som deve estar conectado ao sistema de vocês aí e não conectado ao computador, ou vice-versa. Então, eu vou continuar a apresentação. E aí, então, a Maísa dá uma olhada nisso com mais calma e a gente pode passar o vídeo depois para vocês. Não ser, doutor Anísio? Pode ser, sim. Fique à Vamos vontade. para nós não perdermos tempo. O pessoal está aí assistindo. Normal. Fique à vontade, fique à vontade. Isso, exatamente. Então, a Maísa vai resolver isso aí com certeza, né? Bom, Suape é um porto público, Isso aí. é uma concessão portuária. No passado, todos os portos pertenciam a uma empresa chamada Portobras, era uma empresa do governo federal. E há uns 15 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, o governo federal resolveu entregar a administração a cada um dos estados. Então, o governo do estado de Pernambuco hoje é o grande responsável por fazer Suape existir, Suape acontecer e Suape funcionar também, né? Nós somos um porto, mas não somente um porto, pessoal. Nós somos uma grande área de proteção ambiental e uma grande zona industrial também para a instalação de empresas. Então, assim, a nossa responsabilidade está em todas as frentes, como porto, como área industrial e como área de proteção ambiental. Para vocês terem uma ideia, nós somos 18 mil hectares de área, dos quais 56% são a área de preservação e proteção ambiental. Então, nós cuidamos dessa área também. Falando um pouco das nossas ações direcionadas à descarbonização e direcionadas à inovação. A indústria naval, a indústria logística naval, essa indústria que leva e traz os contêineres e as mercadorias, ela é uma indústria intensiva na produção de carbono. Os navios, de fato, são responsáveis hoje, mundialmente falando, por 3% das emissões de carbono. Então, é muita coisa, não é pouco. Nós temos concentrado ações em Suape no sentido de tentar descarbonizar e participar de programas de descarbonização que possam promover aí uma redução nessa emissão de carbono que a indústria logística naval mundial produz, né? Quais são as ações que nós temos empreendido? Eu vou dividir em duas etapas. Nós temos ações que empreendemos voltadas para a presença das indústrias e temos ações que empreendemos voltadas para a conexão com o transporte marítimo e combustíveis sustentáveis. Vou começar pelos combustíveis sustentáveis. Soap desenvolveu um projeto de criação de um hub de transição energética. O conceito diz que nós devemos agregar numa zona industrial empresas que estejam conectadas com a produção de combustíveis sustentáveis.
Mais recentemente, assinamos dois contratos, um com uma empresa chamada European Energy e a outra uma empresa chamada Goverde. Essas duas empresas se propõem a produzir e-metanol no complexo industrial portuário. Isso tem uma conexão muito importante com a área portuária, principalmente porque navios híbridos já circulam pelo mundo. Esses navios eles funcionam a bunker, que é o combustível normal, o óleo pesado chamado, e metanol. O metanol está despontando como um combustível naval de grande eficiência. Então, essas duas empresas se propõem a produzir o e-metanol para a indústria naval e fazem uma importante conexão, doutor Anísio, com os nossos arranjos produtivos do Estado. O metanol ou o e-metanol, ele é produzido a partir da energia renovável, que produz através da eletrólise o hidrogênio, mas necessita também do CO2. Então, nós empreendemos esforços em identificar fontes de CO2 no Estado. Não é muito difícil. Nós somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil, todos sabemos disso. E Pernambuco, então, como é produtor de cana-de-açúcar, produz também o CO2 biogênico, notadamente no momento da fermentação, da produção do etanol. Então, quando as usinas de cana-de-açúcar decidem produzir etanol, a fermentação traz como subproduto o CO2. Então, esse CO2 é capturado e entregue à empresa, seja Goldverde ou European Energy, para produzir o e-metanol. Por que e-metanol? Porque é CO2 biogênico mais hidrogênio verde, produzido através da eletrólise, porque o complexo industrial e portuário pernambucano ele recebe energia certificada através de certificados internacionais. Aliás, energia em abundância, doutor Anísio. Nós temos hoje 3 gigawatts de energia disponível na subestação Suape 2 e toda essa energia é certificada. E aqui eu faço um acréscimo. O estado de Pernambuco tem 7 gigawatts de projetos outorgados que ainda estão em execução. Quer dizer, em breve seremos um polo de energia renováveis abundante, de fato abundante. Então, voltando à conexão do CO2 com o hidrogênio verde para a produção de e-metanol, nós nos deparamos com uma questão que nos deixou um pouco preocupado, que é a sazonalidade da produção e da colheita da cana-de-açúcar. Todos sabemos que existe uma sazonalidade nessa produção, então, em alguns momentos, as usinas produzem o etanol, em outros momentos não, que é o momento de entre-safra, e ainda existe uma outra variável, o açúcar. As usinas produzem açúcar e no momento da produção do açúcar, a partir da sacarose do caldo da cana, não há produção de CO2 biogênico de qualidade e nem em volumes que sejam comercialmente viáveis. Então, o que acontece? Ficamos aí um pouco reféns dessa sazonalidade do setor, né? Se a usina resolve produzir açúcar, nós estamos perdendo o CO2. E se o açúcar tiver num preço mais vantajoso, obviamente as usinas vão produzir açúcar, né? É claro que existem os contratos de médio e longo prazo para isso, que são instrumentos que podem ser utilizados, mas preocupados com isso, Suape começou a rastrear outras fontes no estado. Muito bem, encontramos a fonte de CO2 nos aterros sanitários. Os aterros sanitários são importantes fontes de produção de metano e a partir da produção desse metano, juntamente com aquele processo do lixo orgânico, né? Aquele processo de decomposição do lixo orgânico, nós estamos também trazendo o CO2. Então, quando o CO2 é capturado nesse momento da produção do metano, ele pode também ser armazenado e pode ser entregue. Inclusive, a indústria alimentícia hoje se utiliza muito do CO2. Aqui fica um comentário interessante, doutor Anísio, é que a cervejinha que nós tomamos tem CO2 oriundo dos aterros sanitários, entendeu? Então, é importante que saibamos que a indústria já está muito à frente, nós só estamos agora criando as conexões e promovendo essas conexões. Então,
Voltando ao nosso assunto, Suape trabalha arduamente para trazer para o Brasil as rotas chamadas Green Corridors. São os corredores verdes, onde circulam os navios híbridos. Temos também uma iniciativa recente, que é a construção de um novo terminal de containers, através de um grupo chamado Maersk, é o maior operador logístico de containers do mundo. A Maersk tem uma divisão que se chama APM Terminals e eles estão desenvolvendo esse terminal. O ponto importante aqui é que o terminal da APM é um terminal net zero. É um terminal que não produz carbono em hipótese alguma. Totalmente eletrificado, através de energia certificada, com empilhadeiras e veículos menores movidos a hidrogênio. Então, assim, estamos aí lançando uma nova era no que diz respeito a terminais portuários. Será o primeiro terminal portuário net zero da América Latina. Existe uma conexão muito forte que o Grupo Maersk, ele tem os navios híbridos, não somente o Grupo Maersk, outros. Mas eu vou trazer aqui para apresentação o Grupo Maersk. O Grupo Maersk tem navios híbridos, hoje são, num total de 700 navios do grupo, sendo 30 navios híbridos e mais 28 encomendas de navios híbridos em andamento, em fabricação. Então, esses 30 navios híbridos já circulam Europa, Oceania e Ásia, mas não vêm para o Atlântico Sul. Por que não vem? Porque não tem ponto de abastecimento, doutor Anísio. Então, Suape trabalha arduamente para entrar como porto capaz de abastecer navios híbridos no Atlântico Sul. Nós fazemos parte de alguns grupos internacionais de discussão, fazemos parte de um grupo do Reino Unido de descarbonização portuária, temos um grupo brasileiro de descarbonização entre os portos brasileiros também, e estamos aí, através da ONU, fazendo um movimento muito forte e relevante. Isso é um mérito do nosso presidente, doutor Armando Monteiro Bisneto, que aqui eu faço uma referência muito grande como uma pessoa que tem apoiado muito essa causa. Então, Suape se movimenta nesse sentido. Trazer esses navios híbridos vai ser de fundamental importância. Vamos passar um pouco para uma novidade que tivemos essa semana. Nós temos em Suape a maior usina produtora de energia a partir do diesel. Falamos de diesel, né? Todo mundo fica assustado aqui falando de diesel, mas veja que novidade. Suape, juntamente com a Suape Energia, que é a proprietária dessa usina, está avançando na utilização de geradores a etanol. Essa semana passada chegou o primeiro gerador movido a etanol, então vai haver gradualmente uma substituição dos geradores que são movidos a diesel para o uso do etanol. Isso também é fantástico. Vamos agora passar para a inovação. Doutor Nísio, inovação aqui, eu trago a FIEP como a maior parceira de Suape no quesito inovação, através da presença do Senai. Suape, juntamente com a FIEP, através do Senai, está desenvolvendo uma área de 2 hectares, é uma área muito próxima ao nosso centro administrativo, é uma área denominada Senai Park. O que é o Senai Park? Senai Park é uma grande área para desenvolvimento de projetos ligados à transição energética. Hoje, já temos no Senai Park um eletrolisador produzindo hidrogênio, são 40 quilos por dia, não é uma quantidade muito grande, mas uma quantidade suficiente para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existe também áreas destinadas a mini usina solar e mini usina eólica. Esse é um projeto que visa desenvolver iniciativas relacionadas à descarbonização das indústrias. Várias empresas já fazem parte desse projeto. Esse é um projeto que até hoje recebeu um investimento de 100 milhões de reais. Temos aí mais de 200 milhões em projetos de pipeline chegando. E, mais recentemente, através de um movimento muito importante de novo do Senai, conseguimos trazer um projeto de produção de baterias low voltage. São baterias destinadas a veículos híbridos. Esse projeto ele está associado a um projeto do governo federal chamado Programa Mover Rota 2030,
e é um programa que incentiva o uso de veículos híbridos no país. Então, a Stellantis, por exemplo, a Volkswagen, a General Motors já estão empreendendo nessa fábrica de baterias que fica lá dentro do Senai Park, né, e vai produzir baterias para veículos híbridos. Uma outra coisa muito importante é que nós precisamos formar os jovens que vão trabalhar com a transição energética. Não podemos esquecer isso. Os projetos de transição energética são projetos que demandam alta tecnologia, são projetos extremamente modernos e muito conectados com tecnologia. Então, o Senai, no Senai Park, também pretende fazer a formação de mão de obra desse pessoal que vai trabalhar com a transição energética. Não adianta trazer essas empresas para Suape, para Pernambuco, se nós não temos a mão de obra qualificada para trabalhar por lá. Nós temos alguns outros programas diretamente relacionados à nossa área industrial, né? Nós temos como meta a neutralidade própria até 2026, ano que vem. Bom, isso é uma meta ambiciosa, mas nós já estamos conseguindo. Nós já cumprimos o escopo 1 e o escopo 2. Para aqueles que não estão aí acostumados com os termos, esses são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O escopo 1 diz respeito a emissões diretas, ou seja, são aquelas fontes que pertencem ou são controladas pela organização, e o escopo 2 diz respeito a emissões indiretas de energia. São emissões de geração de eletricidade, calor, vapor, adquirido pela organização, ou seja, que nós compramos de terceiros. Então, Suape hoje já tem cumpridos o escopo 1 e 2. Temos essa meta ambiciosa até 2026 e no complexo industrial portuário todo, considerando também as empresas que estão por lá, nós temos aí a meta de atingir o escopo 3 até 2038. O que seria o escopo 3? Esse é o mais difícil. O escopo 3 são as outras emissões indiretas, são emissões que ocorrem na cadeia de valor da organização. As empresas de transporte, cargas, atividades industriais. Então, Suape tem um programa chamado Programa Suape Carbono Neutro 2038, que trabalha exatamente o acompanhamento e a mitigação de emissões para que nós possamos cumprir até o ano que vem o escopo 1 e 2 e até 2038 o escopo 3. Temos algumas outras iniciativas, eu vou passar por elas rapidamente. Temos uma iniciativa chamada Onshore Power Supply, que é, em termos práticos, conectar o navio na energia do complexo, porque quando o navio aporta, ele desliga os motores, mas a parte interna de equipamentos continua funcionando através da geração dos geradores do navio, que é diesel. Então, nós temos um programa onde vai ser conectada a energia elétrica do complexo. Esse programa vai permitir uma redução aí nas emissões dos navios atracados, tá? Temos uma portaria que promove desconto tarifário para embarcações movidas a hidrogênio verde ou seus derivados. Isso aí já é também um grande avanço. Fizemos recentemente o inventário da zona de proteção do complexo e descobrimos que há um estoque de 1,8 milhões de toneladas de CO2 naquela zona de preservação. Isso é fantástico. Isso pode provocar uma conexão com a criação de uma moeda para que a gente possa ajudar na conservação dessa zona de preservação, né? Uma moeda de créditos de carbono. Temos aí alguns acompanhamentos de monitoramento ambiental com dados meteoroceanográficos em tempo real e alinhamentos internacionais. Doutor Anísio, eu não sei como é que está meu tempo, Maísa, você pode me dizer aí? Minutos. 5 minutos? Será que nós conseguimos passar o vídeo aqui, não? Vamos passar o vídeo. Então vamos passar o Vamos vídeo, eu passar acho o muito vídeo. interessante. Pronto, Por vamos favor. passar o vídeo. Marca lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Você aqui tá tudo lascado. Vai dar certo.
Bem-vindo à Suape, o porto indústria que conecta Pernambuco ao mundo. Há mais de 4 décadas, impulsiona a economia do Nordeste e se consolida como um dos principais hubs logísticos do Brasil. O território é imenso. Aqui, o desenvolvimento econômico acontece em sintonia e respeito ao meio ambiente. Mais da metade da área está inserida na zona de preservação ecológica. A área portuária é um imenso diferencial e um notável cartão de visitas. O porto não dorme, tem atividades dia e noite. Os investimentos não param, como as dragagens, novos berços e novos arrendamentos. O canal externo tem 20 metros de profundidade. A bacia de evolução de navios e o canal interno também ficarão mais profundos. A movimentação dos gigantes do mar fica cada vez mais intensa. São navios de categoria mundial, como o container New Panamax, com 366 metros de comprimento, e o petroleiro Suezmax. O hub de veículos é o maior do Nordeste. Opera com exportação, importação e transbordo, que é a transferência de carga de um navio para o outro. O Tecon Suape bate recordes na movimentação de contêineres. Com todo esse potencial, vem aí o segundo terminal, que já está sendo construído pela APM Terminals, empresa que integra um dos maiores grupos marítimos do mundo. O mole do porto externo está sendo reforçado, ampliando potencialidades de Suape como complexo portuário de águas abrigadas e profundas. 2 estaleiros movimentam a economia e geram empregos no setor da indústria naval. Na moderna torre de controle, operadores autorizam a entrada e saída de navios com o apoio da tecnologia. A transformação digital faz toda a diferença aqui e em todos os setores de Suape. A zona industrial tem mais de 80 empreendimentos distribuídos em 12 polos de desenvolvimento. Mais de 20 mil pessoas trabalham no complexo. A refinaria Abreu e Lima da Petrobras é a maior indústria. O processamento é de 130 mil barris por dia. O polo farmacoquímico também vai ficar mais dinâmico com a chegada de uma grande empresa do segmento. Suape recebe, distribui e exporta matérias-primas, insumos básicos e produtos manufaturados. Movimenta granéis líquidos, bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, petroquímicos e equipamentos de energia eólica. E um projeto estruturador vai deixar Suape ainda maior e mais competitivo. É a ferrovia transnordestina que vai ligar o sertão ao litoral e traz junto outro empreendimento de peso, o terminal de minérios. E não ficará por aí. Entraremos na rota do agro. Vamos movimentar mais contêineres, mais combustíveis, além de escoar toda a riqueza do Araripe. Suape também se prepara para implantar uma zona de processamento de exportação. O potencial do complexo é tão grande que um estudo inédito da ONU e do Senai Pernambuco apontou uma capacidade bilionária de atração de investimentos, impactando na economia e na geração de centenas de novos empregos. A transição energética passa por aqui. Em parceria com o Senai Pernambuco, Suape investe em uma base de pesquisa, inovação aberta e desenvolvimento de fontes de energias renováveis, a exemplo de hidrogênio de baixo carbono. Ao mesmo tempo, intensifica ações para implantar no território o Cluster Suape de transição energética. O novo polo atrai investidores. A dinamarquesa European Energy escolheu o complexo para instalar a primeira fábrica de e-metanol do Brasil. Suape já tem muitas conquistas e está pronto para os desafios do futuro e para receber novos parceiros. Aqui, a história acontece todos os dias. Conheça o nosso memorial e siga as nossas redes sociais. Pode deixar. Muito bem, pessoal. Isso é um pouco do que é a Suape. É um vídeo curto, mas dá para mostrar muita coisa, né? Eu fico à disposição de vocês aqui, doutor Anísio, para qualquer pergunta. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando de Suape,
Posso dizer que as conexões são muitas, não só o metanol, e antecipadamente eu digo que nós estamos trazendo empresas de produção de amônia, combustível sustentável de aviação, que é o SAF, né? Então, são muitos os negócios aí em que nós estamos prospectando e nós estamos vislumbrando esse horizonte da transição energética. Eu deixo um último recado a todos. A transição energética não se faz da noite para o dia, pessoal. Qualquer ação, movimentação que seja para produzir menos carbono ou que seja para economizar energia, está sendo aplaudida hoje como transição energética, né? Precisamos entender que cada país tem seu momento, seu curso, suas práticas, e precisamos entender que essa não é a primeira transição energética. A humanidade já passou por 5 outras transições, se nós formos ver a história, desde a utilização dos animais como energia de tração animal, passando pela lenha, passando pelo minério, que é o carvão mineral, passando pelos combustíveis fósseis, energias renováveis, e agora chegamos nos combustíveis chamados e-fuels, os combustíveis sustentáveis. Isso vai acontecer, eu acredito de fato, viu, doutor Anísio? Muito agradecido a todos. Sócio, muito obrigado, parabéns aí pela sua apresentação e mostra SOAP, e a gente sabe que SOAP nasceu já com um DNA de sustentabilidade. A SOAP está muito ligada a isso, não só sua área de preservação, sua área de conservação, mas todo esse cuidado que SOAP vem tendo ao longo de vários governos, mas a gente está sentindo que agora isso tem se intensificado, esse governo está sendo muito mais sensível a este tema, como você acabou de mostrar aí, várias ações de swap, tornando algumas operações net zero. Isso é muito bom, isso é muito salutar, isso mostra o desenvolvimento tecnológico dentro do nosso Estado e um desenvolvimento tecnológico antenado com o futuro, que é o futuro da sustentabilidade e principalmente da bioeconomia. É essa economia que a gente vai ver no futuro. Você colocou muito bem aí o setor sucroenergético, no aproveitamento da vinhaça, que dessa vinhaça você obtém o biogás, desse biogás o biometano, desse biometano você pega uma parte também do CO2 metanogênico que você vai usar para fazer o e-metanol, mas a gente tem outras opções também, os aterros, como você colocou bem, mas a gente tem que lutar também pelas ET, estação de tratamento de esgoto. Essas Verdade, ET, doutor Anísio. para que estiverem produzindo também o biogás, desse biogás a gente vai obter o biometano e vai obter o CO2 biogênico. Então, nós temos Exato. muitas alternativas. Então, parabéns, SUAP realmente é algo que todo pernambucano tem orgulho e acredita muito, e principalmente ele está sendo muito bem conduzido. Muito Muito obrigado, viu? obrigado. Uma última colocação, doutor Anísio, por gentileza, é que SOAP tem um programa de visitação ao porto, a área portuária e a sede da empresa também. Eu Ok. gostaria muito que todos os pernambucanos e os aqui presentes também começassem a divulgar essa possibilidade. Mas no final da apresentação eu vou disponibilizar o telefone central de SOAP e há um departamento exclusivo para visitas guiadas de grupo de estudantes, grupos de empresários. Nós recebemos com todo prazer. Toda semana nós temos aí programação para 2, 3 grupos, viu? Muito bom, é muito interessante se conhecer em loco e verificar não só o que se está dizendo, mas as pessoas visualizando. Muito obrigado. Eu peço para você aguardar um pouco, que a gente vai ter outra palestra, depois a gente faz uma sessão de perguntas e respostas, certo? Então, eu vou ter o prazer e a honra agora de convidar a Daniela Pessoa. Ela é gerente estratégica climática e ambiental corporativa da M. Dias Branco. Então, é uma indústria nordestina que tem um market share enorme nessa parte de massas, de biscoito, com uma participação muito significativa a nível nacional e que traz uma grande contribuição também. Daniela, por favor, você tem 20 minutos para a sua apresentação. E obrigado por você estar aqui conosco aqui no FIEP Ambiental. Obrigada, Teonísio, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui o material. Eu fiz um material
rápido aqui para poder a gente ir batendo um papo. Não sei se vocês já estão visualizando. Ainda não. Agora, falta só a tela cheia. Foi, não é isso? Pô, agora está faltando a tela cheia. Não está ainda. Não. Eu acho que ela clicou para telas. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ainda não? Tá a apresentação, mas não em tela cheia. É uma pena. Eu estou tendo um probleminha. Eu tinha até enviado para a Maísa para ver se a gente conseguiria. Mas Daniela, porque eu... tenta colocar em modo apresentação. É isso. Então, mas o problema é Não que está eu tô entrando, com... né? Exatamente. A gente está com um probleminha aqui. Eu vou tentar outra vez, tá? Só para a gente... Deixa eu ver se eu Conseguir, consigo. você pode passar do jeito que está, Exato. que dá Vou para compartilhar você. a tela agora. Volta a compartilhar a tela. Vamos ver agora. Deixa eu botar aqui. É uma pena. Não se Você coloca preocupe. primeiro em modo apresentação e depois você faz o compartilhamento de tela. Tenta assim. Então, eu estou tentando isso, mas não está indo. Mas, Daniele, coloque como você Tá, pode aí. Não se preocupe, não. vamos ver, vou tentar aqui novamente. Foi? Não, mas Não, né? tá bom, pode continuar. Então tá, eu vou continuar assim, Sim. para que a gente não possa perder nenhum tempo, né? Então, gente, na verdade, hoje o tema foi descarbonização, né? E aí, voltado para uma economia de baixo carbono, eu estou com a missão de falar um pouco sobre a jornada da M. Dias Branco, mas antes eu queria me apresentar. Eu sou a Daniela Pessoa, hoje eu fico responsável pela área de estratégia climática e ambiental dentro da M. Dias Branco. Eu aqui um link para o relatório de rentabilidade da M Dias, porque todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês, eles estão disponíveis no relatório, lá, justamente dentro do site, inclusive tem um histórico bem interessante e um acompanhamento de todos os resultados, entre eles o da jornada de mudanças climáticas. E aí muitos devem estar se perguntando, que empresa é essa, M Dias Branco, né? Então, eu trouxe só para que vocês também possam acompanhar mais de perto todo esse trabalho que a M Dias vem, de fato, investindo muito, entendendo que tem um impacto muito grande no meio ambiente, mas também tendo muita clareza sobre o impacto importante para o seu negócio. E aqui são algumas das marcas que a M Dias Branco hoje possui em seu portfólio. Muitas delas têm assim, eu diria que uma relação muito grande com memórias, né, de muitos nordestinos. Então, que é muito importante a gente estar sinalizando aqui, porque tem uma história bonita de se lembrar, de trazer e de fazer esse reforço. E aqui nós temos um pouco o início de todo esse posicionamento que foi dado para o tema de mudanças climáticas. O tema, ele vem dentro de uma agenda estratégica de sustentabilidade, onde hoje nós temos vários compromissos que são públicos. Esses compromissos públicos, eles possuem uma visão até 2030. Se vocês observarem aqui nessa imagem, eu trouxe justamente para poder a gente ter uma noção da conexão deste tema com a estratégia da M. Dias Branco. A M. Dias, ela define estratégias, ou seja, direcionamentos, olhando para uma visão de 5 anos. E a visão da estratégia de estabilidade, ela vem ali plugada justamente, dando direcionamentos, dando informações muito relacionadas a modelagens futuras e também sinalizando riscos, assim como oportunidades, quando nós olhamos para o setor de alimentos. Aqui fica fácil também a gente visualizar o quanto essa agenda conectada ao planejamento estratégico, ele gera
alguns indicadores de desempenho alinhados com o tema de mudanças climáticas, também momentos relacionados ao acompanhamento de resultados desde o conselho da empresa até um comitê de sustentabilidade e também desdobrado a níveis gerenciais, ou seja, desdobrados por toda a companhia. E também um reconhecimento, porque hoje esse tema está dentro do prêmio, ou seja, das metas de desempenho de alguns, da maioria dos gerentes, mas de todos os executivos. Aí eu vou passar para a gente conhecer um pouco dessa agenda da M. Dias Branco, que está dividida em 3 aspectos. Um olhar para o planeta, onde nós temos todos os temas materiais voltados para o lado ambiental, também um de acreditar nas pessoas, está muito direcionado ao aspecto social e o fortalecer alianças relacionado ao aspecto governança. Dentro de cada tema desse, nós temos aqueles temas que são materiais. Materiais, ou seja, que são importantes para o negócio, quando nós olhamos para riscos e oportunidades com essa visão 2030, certo? E aí eu grifei mudanças climáticas, que é o nosso tema hoje, que nós vamos abordar para poder a gente entrar um pouquinho na estratégia. E aí, eu queria trazer um ponto que a gente entende que foi importante para a M. Dias, não necessariamente precisa ser dessa forma para todas as empresas, né? Mas por se tratar de uma empresa muito grande e com vários negócios, e com um nível de necessidade de coleta de dados e gestão sobre o resultado, assim como a visão de longo prazo, que requer um desdobramento no nível bem complexo, nós definimos a necessidade de uma área, onde essa área é a que eu acabei de falar, né, que eu fico responsável de estratégia climática e ambiental, que possui esses pilares, que a gente vai perceber um pouco que todos esses pilares eles estão conectados com a economia de baixo carbono, que é a economia circular, biodiversidade, mudanças climáticas e gestão de carbono, preservação de recursos naturais, aqui nós trazemos muito forte o olhar para a segurança hídrica, e um outro que é o desenvolvimento da cultura consciente e sustentável, que a gente aqui entende uma grande importância porque vem com a frente voltada para a capacitação, voltada para uma cultura onde dentro do processo decisório ele passa a também considerar o tema de gestão de carbono, então precisa de fato permear todos os processos e começando primeiramente por um desenvolvimento onde a cultura vai realmente sendo remodelada para que esse olhar ambiental ele esteja cada vez mais conectado com o que é importante para a M. Dias. E, como foi solicitado, eu trouxe um pouco de como começou essa jornada, certo? E eu diria que foi para a gente, para quando nós olhamos para trás, porque tudo começou em 2020, quando nós olhamos para trás, a gente entende que foi muito importante começar desta forma, porque hoje, quando nós olhamos para os dados que nós temos em mãos, quando nós falamos em inventário de gases de efeito estufa, nós não olhamos para um dado onde olhamos apenas para os resultados das categorias, para olhar para o escopo 1, eu não sei se é familiar para todos esse tema, né? Para o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, e olhar o desdobramento dele, não. Nós olhamos para todo o escopo 1, 2 e 3, mas trazendo todo o processo da M. Dias desdobrado, assim como os resultados de cada etapa do processo desdobrado. E também por cada unidade produtiva, para que a gente, de fato, consiga fazer uma gestão onde nós falamos muito em mudança de modelo de negócio. Hoje nós temos um olhar que vem muito forte dentro do nosso processo decisório, quanto nós estamos abatendo de carbono a cada decisão tomada, a cada investimento tomado, assim como o retorno financeiro atrelado a esta gestão. Então, é um olhar muito voltado tanto para a redução do impacto ambiental, mas também para o negócio. Então, está muito alinhado com a continuidade da empresa. E aí, quando nós olhamos para esse início, teve realmente um olhar voltado para os riscos, as oportunidades, visando todas essas modelagens futuras que as alterações climáticas impõem sobre um período de 5 anos, 10 anos, fomos até 50 anos.
Logo em seguida, passamos para um entendimento das características das operações e dos produtos. Então, cada processo ele possui as suas particularidades. Então, é muito importante termos essa visão das particularidades do negócio da M. Dias, para que possamos identificar em cada etapa dessa, e nessas particularidades, o impacto sobre as emissões, assim como o entendimento desse tema em toda a cadeia de valor, para nós ali fazermos, naquele momento, nós fizemos uma fotografia de qual era a dificuldade com relação a essa tratativa para este tema, assim como o entendimento do nível de conhecimento e engajamento também para a cadeia de valor, quando nós olhamos para os nossos colaboradores, as nossas lideranças e uma visão de mercado, porque é onde está o nosso cliente, o nosso consumidor. Então, toda essa visão, ela fez parte de um planejamento. Essa etapa inicial, ela realmente nos ajudou a definir essa jornada, esse passo a passo, que eu acho que foi o Everton, ou não lembro se foi o Everton ou o Solchen, mas trouxe muito, eu acho muito bem colocado, que é uma jornada que nós não fazemos em um ano, né? Desde as soluções de baixo carbono, voltadas para a energia, ou soluções de gestão, com um olhar para a mudança de modelo de negócio, ele requer, de fato, uma jornada de longo prazo. Nós conseguimos acompanhar a captura ou a mudança, gerando resultados a cada ano, mas a transformação ou olhar para a transição, ela de fato ela só vai acontecer numa visão de longo prazo. Então aqui eu não vou passar todos os detalhes, certo? Porque senão a gente vai terminar passando muito tempo, mas cada caixinha dessa realmente teria assim, um tempo muito grande para a gente se aprofundar e entender o que foi feito e como foi definida essa estratégia para que a gente começasse a colher os resultados. Depois, ao longo desse período, sempre o olhar para a cadeia de valor foi um foco nosso. Porque quando nós entendemos a cadeia de valor, quais são as entradas, ou seja, os insumos, as embalagens, e dentro desses insumos, quais são aqueles mais importantes, das embalagens, quais são as mais importantes, e todos os outros insumos para os processos produtivos, como ele entra no nosso inventário, como nós queremos visualizar cada uma dessas entradas na nossa gestão, assim como hoje está desenhada a nossa cadeia de valor, quando nós olhamos para o nosso processo produtivo. Então, separar por tipo, nós temos hoje, deixa eu voltar aqui, nós temos moinhos, nós temos fábricas de óleos e gorduras, nós temos fábricas de biscoitos e massas, então nós temos diversos negócios, cada um com a sua linha, ou seja, cada um com o seu modelo de tecnologia muito específico, que precisa também ser traduzido nesse inventário. Assim como as nossas saídas e o nosso consumidor final. E todo o circuito fechado, porque depois que o produto chega na mão do consumidor, o que mais acontece? Então, visualizar todo esse fim de vida também dentro do inventário foi uma preocupação da M. Dias Branco para que a estratégia fosse muito fiel a essa cadeia de valor que hoje é o nosso desenho principal. Quando nós passamos por todo esse momento de planejamento e desenho da estratégia, nós chegamos ao nosso plano de transição climática. Esse plano de transição climática hoje ele é traduzido e divulgado e trabalhado internamente, seja com os colaboradores, seja com nossos fornecedores, através de um programa, o programa Descarbonize. E aí foi bem interessante, porque quando eu vi o título do momento de hoje, casou muito com a frase que nós falamos e verbalizamos muito quando trazemos o Descarbonize, que é uma jornada para um futuro de mais carbono. Esse programa, ele é composto por 10 pilares, e aqui, nesses 10 pilares, estão justamente as 10 áreas, ou aqueles 10 processos que nós entendemos, chegamos à conclusão que precisaria passar por uma remodelação, considerando ou integrando a gestão de carbono, para que a transição climática ela fosse obtida ou atingida. Claro, lembrando que nós temos dentro desse programa uma visão para mitigação das emissões, mas nós temos uma linha muito forte também para adaptação climática. Então, são ambas as frentes que estão traduzidas aqui. E como eixo,
nós temos um compromisso muito forte com a transparência das informações, ou seja, cada vez mais trazer realmente esse tema, até mesmo para poder engajar todas as partes interessadas e colocar todo o posicionamento da M Dias de uma forma muito transparente. Um outro eixo muito forte nosso é o olhar para a matriz de risco da companhia, mas não separada, e sim levando o tema de mudanças climáticas para dentro da matriz da companhia, olhando riscos e também oportunidades. Assim como a inovação, porque sem a inovação a gente não consegue fazer essa transição, né? Muitos equipamentos para poder, inclusive, fazermos esse pilar 1, que é a transição da matriz elétrica, é necessário que a gente entre com a inovação, entre com pesquisa, entre com estudos, para que essa adaptação ela seja feita na nossa tecnologia, continuando com o produto com a mesma qualidade que nós temos hoje. E uma outra frente é o desenvolvimento da liderança. Eu diria que esse está muito relacionado à inclusão, eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque hoje nós estamos falando sobre vários temas novos. Dentro da agenda de descarbonização, economia circular e vários outros que estão na agenda de sustentabilidade, nós temos temas que até então não era trazido para uma mesa de decisão. Então, temos muitos profissionais onde até então esses temas não ficavam claros, ou para não gerar resistência, nós definimos trilhas de capacitação específicas, tipo os mantenedores. Qual é o conhecimento que nossa equipe de mantenedores precisa ter para saber que os gases refrigerantes, por exemplo, ele tem um impacto nessas emissões? Qual é o conhecimento que nossa equipe de suprimentos precisa ter para que ela possa conseguir considerar em suas decisões junto aos fornecedores um fator de emissão que está atrelado ao processo ou ao modelo de processo de um fornecedor nosso. E também, até mesmo, entender que, em vários momentos, essa posição diferenciada do fornecedor é um atributo que deve ser considerado em uma negociação ou de um olhar para o futuro. Então, o outro, né, dentro do desenvolvimento da liderança, nós temos um olhar desde o conselho até os nossos operadores. Claro, dentro de um nível de prioridade diferente, porque a gente está olhando muito para o resultado e para aquela jornada que eu mostrei para vocês, que o engajamento para a gente eu vou engajar a área que naquele momento nós estamos executando ou integrando aquela operação na nossa estratégia de descarbonização. Até agora, se tiver alguma dúvida, gente, como eu não estou visualizando a tela, vocês podem falar, tá certo? E se eu estiver indo muito rápido, falem também, tá bom? Ainda sobre riscos e oportunidades, nós temos uma outra frente que é muito importante, que na nossa matriz de riscos, nós precisamos integrar o Descarbonize. Então, todos os riscos e as oportunidades, elas precisam alimentar essa matriz para que daí, realmente, o Descarbonize ele passe a acontecer através de uma estratégia. Eu não sei como é que está meu tempo, se vocês puderem dizer como é o tempo aí. 6 minutos. 6 minutos, vamos lá, vamos correr com esse tempo. Vou voltar aqui para não perder o time. Então, pronto. Então, essa imagem para a gente, ela é muito importante. Importante por quê? Porque é a partir do risco entrando na nossa matriz que nós vamos desdobrar, tanto em ações como em investimento, porque um risco, assim como uma oportunidade, nós mensuramos o impacto para o negócio, assim como a mensuração da resposta, o quanto custa a resposta àquele risco, assim como quanto nós teremos de ganho para aquela oportunidade capturada. E o que precisa ser feito? Qual o desdobramento das ações e as áreas que devem ser envolvidas para que a gente possa obter esse resultado? Aí eu queria muito trazer, eu vou até passar essa tela, tá? Mas eu vou logo para esta, que eu entendo para as pessoas que estão presentes e que estão atuando nessa área, é muito importante entender que uma gestão de carbono, ela não para no inventário. Uma gestão de carbono, ela não vai conseguir ser consistente e ter, de fato, um resultado onde a empresa, cada ano, ela vai conseguir perceber que ela está mitigando
aquele risco se ela congelar todo o modelo dela, porque isso não é verdadeiro, né? Então, um processo, uma empresa, ela tem novos entrantes acontecendo o tempo todo, e que a conta de carbono, por exemplo, ela também é alterada o tempo todo. Então, para que nossa estratégia ela pudesse absorver uma mudança que pode entrar e modificar o nosso inventário e modificar a nossa curva de descarbonização, fazendo com que todos os projetos que até então estão modelados ou que estão sendo executados, eles de fato levem a gente ao atingimento da meta, foi necessário entender quais são os novos entrantes do modelo de negócio da M Dias que pode fazer o nosso inventário alterar ou a curva de descarbonização ela ser modificada de forma negativa. Então, são novos produtos, projetos de engenharia, CAPEX, ou seja, se vocês lembrarem, lá no... Eu vou voltar aqui só para a gente fazer uma conexão. Um dos pilares nossos, é o 8, é investimento financeiro com impacto positivo. Se não olharmos para o investimento que a empresa está fazendo, nós não conseguimos ter a certeza de que todo projeto que está entrando, ela vai abater carbono. Se não abater o carbono, ou seja, tiver um incremento, qual projeto vai ser acrescentado na curva de descarbonização para garantir que, nesse momento de 2030, quando nós olharmos para o nosso ano base, que é 2020, realmente a meta de 20% de redução ela vai estar garantida, ou seja, nós vamos atingir esse compromisso público que a M Dias assumiu. Desenvolvimento de novos fornecedores. Qualquer fornecedor que entrar no nosso grupo de fornecedores ativos, ele pode mudar a conta do escopo 3. Né? Novos negócios e unidades. Então, hoje eu tenho uma quantidade de unidades. Se eu compro, eu adquiro um novo negócio, esse novo negócio ele entra para o inventário da M Dias. Como integramos essa nova unidade, assim como os impactos e os pontos positivos dentro dessa gestão e governança de carbono. Assim como transportes e inovação. Tudo isso pode impactar o inventário, assim como pode impactar as minhas saídas. Então, essa visão de um processo que ele é vivo, ele é dinâmico, é muito importante para quem está montando uma estratégia de descarbonização. E também é importante lembrar que essa estratégia ela não está na área de estratégia climática. A área de estratégia climática ela está para fazer esse desdobramento, fazer a tradução do tema para as diversas áreas e junto com cada processo nós fazermos com que os gestores eles passem a compreender verdadeiramente do tema e integrar no seu processo decisório, assim como dentro das suas operações normais. Então, essa é a estratégia de engajamento que a M Dias adotou. E alguns resultados, não vai dar tempo da gente trazer alguns cases aqui, eu trouxe alguns pilares abertos. Nós podemos ver aqui, olha só, o resultado, né? Saímos em 2020 7% de energia elétrica renovável, hoje estamos com 70%, isso faz parte de uma estratégia relacionada a um dos pilares. Temos unidades hoje onde, deixa eu ver se eu consigo ampliar, olha só, gente, nosso processo hoje, quando nós olhamos para o funcionamento em tempo real, nós temos a tradução em algumas unidades de quanto nós estamos aumentando ou diminuindo aquelas emissões, de acordo com cada manobra feita no processo produtivo. Assim como a curva de descarbonização para aquele processo, para aquela unidade produtiva. E aí, para não deixar de trazer o nosso resultado, né, uma jornada, como eu falei para vocês, a nossa meta é 20% de redução, e nós estamos com 17,77%. Esse foi o resultado de 2024, onde esses dados eles são verificados por terceira parte, e nós vamos acompanhando mensalmente. Então, nosso inventário ele não é anual, nosso inventário ele é mensal. E esse resultado ele entra em todas as reuniões, inclusive de acompanhamento e resultados, para que a gente possa avaliar eficiência de processo, conexão, perdas, ineficiência de processo que contribuiu negativamente para o número ou não, e nós gerarmos um aprofundamento nas tratativas do dia a dia versus gestão de carbono. Então, gente, é isso. Eu espero ter contribuído aí para o tema. Eu vou parar de compartilhar.
Ok. Daniel, muito obrigado. Foi muito interessante as informações que você trouxe, a preocupação de um grupo empresarial, não só de medir, mas de usar Isso. e intervir no sentido de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. E isso é muito bom e que serve de modelo, serve de exemplo para outras empresas. Aí a gente vai começar agora uma sessão de perguntas que eu vou fazer e depois eu vou pedir para entre vocês haver um diálogo. Eu vou fazer uma pergunta para o Everton, o professor Everton. Everton, a gente sabe que os gases do efeito estufa, os seus resultados, os seus impactos são globais, mesmo que eles sejam emissões locais, mas os impactos são globais. O mundo, em 2023, emitiu 50 gigatoneladas de CO2 equivalente. O Brasil gerou 2 gigatoneladas. O que é que acontece no Brasil? 75% de nossas emissões foram emissões oriundas de mudança de uso da terra e da agropecuária, ficando 25% para os outros setores. Na sua experiência, como é que a gente deve agir no sentido de ter uma redução mais significativa, no sentido de diminuir desmatamento ilegal, diminuir também o problema da agropecuária, na agropecuária, principalmente bovina extensiva. O que é que você aconselha, o que é que você coloca para isso? Agora, sua resposta é de 2 a 3 minutos. Tá bom. Pergunta difícil, né? Você quer que eu resolva um problema desse tamanho? É, a gente tem um país que está extremamente dependente da agricultura hoje em dia, né? E agropecuária. Então, é natural que nós tenhamos uma relação tão significativa da presença desse setor da economia nas emissões, né? Por outro lado, é um setor de difícil abate, né? De você conseguir diminuir, porque você tem que aumentar a quantidade de captura de carbono numa área onde a tecnologia, embora ele na produção da planta, no crescimento, ele utilize o CO2, né? Ele também emite bastante. Então, por causa da agropecuária. A gente tem umas condições, por exemplo, vários países criminalizam, por exemplo, o consumo de carne. Então tem uma onda de veganismo, etc., em relação a isso, mas o consumo de proteína é uma realidade. É difícil a gente combater uma coisa dessa. Existe hoje alguns trabalhos de desenvolvimento regenerativo, quando você consegue fazer, por exemplo, você usa a produção dos excrementos dos animais que você está produzindo para ele melhorar a qualidade do solo. Então, você transforma um solo pobre com uma quantidade muito maior de matéria orgânica a partir da biota gerada por isso daí. Então, se você tem uma rotação de cultura com agropecuária e produção, você consegue manter a qualidade do solo com menos fertilizantes, né? Porque o fertilizante você precisa você gera CO2 na sua produção, você consegue melhorar solos que eram solos relativamente pobres, né? E você compensa uma coisa com a outra. Então, na verdade, você tem hoje tem várias iniciativas onde você usa a produção agropecuária para melhorar solos extremamente pobres, solos desérticos mesmo. Você consegue melhorar quando você melhora a qualidade, a matéria orgânica no solo, você aumenta a permeabilidade, aumenta a umidade, com o aumento da umidade você aumenta a vegetação e você consegue tornar o solo muito mais produtivo. Então, existe alguns formatos de se trabalhar. No caso do Brasil, a gente tem uma produção já extensiva, então a gente precisa ter uma incorporação dessas tecnologias, desse formato, né, junto com agrofloresta e coisas desse tipo, que já está sendo feito, mas ainda não tem, a gente não tem, não é que não tem no Brasil, a gente não tem no mundo um formato
de escala global de produção de alimentos nesse novo formato. Então, vai se necessitar de muito mais estudo e muito mais tecnologia de inovação para a gente conseguir cobrir esse gap que está acontecendo. Mas como eu falei no começo, se todo mundo começar a trabalhar e pensar nessa direção, as coisas acontecem muito mais rapidamente. Mas existe sim já caminhos para isso. E mesmo no Brasil, a gente tem experimentos. Eu posso citar para vocês, por exemplo, alguns casos. A gente tem alguns casos no Nordeste, um caso na Bahia. A gente tem um caso, por exemplo, do o filho do Abílio Diniz. Ele está fazendo um projeto em São Paulo para tentar ganhar escala com esse tipo de produção agroflorestal, né? Porque tem suas dificuldades, então já tem investimento, já tem vários investimentos de venture capital para tentar acelerar esse tipo de projeto. Então, os caminhos estão se abrindo, não vão acontecer tão rapidamente quanto a gente gostaria, mas eles já estão acontecendo. Peço para você aguardar mais um pouco ainda, Everton. Eu vou me Claro. dirigir agora para o Sóstenes. Sóstenes, você tem conhecimento que a tendência do mundo é a eletrificação. Essa é a grande tendência da eletrificação, e principalmente a partir de fontes renováveis, eólica, solar, biomassa. E a gente vê esse potencial que o polo de Suape tem, no sentido de que você colocou há pouco, que mais ou menos a gente tem disponível 3 gigawatts de energia para justamente você obter o hidrogênio verde, porque o hidrogênio verde tem duas matérias-primas, água e energia de uma fonte renovável, são as duas matérias-primas. E aí a gente tem a oportunidade de fazer o e-metanol, a gente tem a oportunidade também, através do hidrogênio verde, reagindo com o nitrogênio, a gente fazer a amônia, que o Brasil é um grande celeiro, mas é um gigante de perna de barro. 90% do fertilizante nitrogenado é importado. O Brasil depende de 90% e é uma oportunidade. Aí eu pergunto a você, dentro de Suape, na hora que você vai produzir o hidrogênio, você usa muita água. Para cada quilo de hidrogênio que você vai produzir, você vai precisar de 10 a 12 litros de água. Como é que está esse suprimento de água para atender esses projetos dentro de Suape? Muito bem, doutor Anísio. Ótima pergunta. De fato, os processos para a produção de combustíveis sustentáveis, eles são eletrointensivos e hidrointensivos também, né? Nós já falamos da questão da energia elétrica, né? E no que diz respeito à água, a região de Suape é atendida por algumas conexões que a Compesa faz. Inclusive, lá dentro do complexo, nós temos uma estação de tratamento de água bruta que fica em área contígua ao Senai Park, né? Mas eu vou falar aqui em volumes. Hoje, a disponibilidade de água na área gira em torno de 40 milhões de metros cúbicos por ano. Essa disponibilidade hídrica, ela já atende também a população, além de atender as empresas do complexo, as indústrias do complexo, né? E aí nós temos um fato determinante e muito importante que está acontecendo. A Compesa está desenvolvendo uma PPP, uma parceria público-privada. O edital já está na fase final aí de análise de propostas, a licitação, e o objetivo é o desenvolvimento de uma nova barragem. Essa barragem vai se chamar Barragem do Maranhão. Essa barragem vai ampliar a disponibilidade de água até 2030 para 400 milhões de metros cúbicos ano. Ou seja, é água mais do que suficiente para atender os projetos hidrointensivos, sem deixar a população sofrer com a falta e o desabastecimento, né? Então, assim, respondendo à sua pergunta, nós temos uma situação bastante tranquila. E diferente de outras regiões portuárias no Brasil, nós não vamos precisar também fazer dessalinização da água, que é um processo caro, é um processo custoso e é um processo que demanda energia também, né? Então, nós temos uma situação bem confortável nesse sentido, doutor Anísio.
a você a resposta, peço para você aguardar um pouco. Daniela, a pergunta agora vai para você. A gente viu a estratégia dentro da empresa que vocês estão implantando, é muito boa. Mas eu queria saber se vocês têm alguma informação, se o consumidor do produto tem a sensibilidade, na hora de escolher o produto, de escolher aquele produto que seja mais sustentável, que tenha uma embalagem mais sustentável, que a embalagem seja de fácil reciclabilidade. Então, o lado do consumidor, que informação você tem dessa sensibilidade do consumidor? Esse é um tema que a gente discute muito, né? Inclusive, existem alguns movimentos hoje, como o movimento Mostre Sua Pegada, onde algumas empresas elas começam a fomentar essa visão do consumidor, levando informação, porque, na verdade, o que hoje é mais crítico para o consumidor considerar essa informação no momento da escolha de um produto, por exemplo, tem muito da informação, né? E para ele, não é claro que é essa informação que está, por exemplo, muitas vezes em um rótulo. Colocar, por exemplo, uma pegada de carbono em um rótulo não vai fazer diferença para o consumidor, porque hoje ele não conhece o que é uma pegada de carbono e ele não tem a referência do que é uma pegada baixa ou uma pegada alta de carbono, por exemplo. Hoje a M Dias tem um produto que tem um selo Produto Carbono Neutro. É um laboratório, eu diria, da M Dias, certo? Foi onde nós investimos tanto para ter essa sensibilidade quanto as perguntas que viriam dos consumidores. Para isso, abrimos também uma janela no site da M Dias, onde o consumidor não vai precisar, ou consumidor, cliente, ou até um curioso com relação ao tema, né? Ele não vai precisar passar muito tempo para poder pesquisar sobre o tema no site. A gente botou para ele entrar diretamente, chegando ao que significa o carbono neutro dentro da M Dias, mas ainda é muito baixo, doutor, ainda é muito baixo. Essa solicitação, essa troca, sabe, por parte do consumidor. Mas já existem pesquisas que demonstram que o consumidor ele vem cada vez mais mudando a sua percepção. Ainda ele não vai colocar que vai pagar mais por esta ação, certo? Ou por um produto que ele na prateleira ele está mais caro do que um outro por conta desses novos atributos. Não. Mas ele passa a ter uma postura diferente quanto à avaliação daquela empresa, que tem, de fato, um posicionamento mais responsável quanto a esses diversos temas que eu acabei de colocar. E isso nós consideramos a nossa matriz de risco. Porque na matriz de risco, um dos temas que nós olhamos é mercado. Como o mercado está mudando ou vai mudar de acordo a todas essas frentes que nós estamos discutindo hoje, inclusive reciclabilidade. Todas essas frentes, né? Todas elas, nós mapeamos e entendemos criticidade, impacto, certo? E também o olhar do mercado para com a empresa. Não, fica aí. Agora você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para o professor Everton. Você, Daniela, faz uma pergunta para o professor Everton e ele tem 3 minutos para responder. Tá bom. Everton, fazer pergunta para Everton é uma maravilha, porque eu admiro muito o trabalho que o Everton vem fazendo, né? E é um trabalho muito relacionado a engajamento. E olha, doutor Anísio, tem muito o apoio voltado para este conhecimento, que até então ainda está pouco explorado. Everton, qual está sendo a sua percepção sobre esse grande trabalho que você vem desenvolvendo em Pernambuco, quanto às respostas, tanto dos participantes, das empresas, ou de empresas que estão apoiando? Qual é a resposta que você está tendo naqueles momentos onde a gente finaliza o evento, né? E a gente faz aquele balanço sobre o tema e faz a relação com Pernambuco? Obrigado pela pergunta, Daniela. Assim, a minha percepção foi a primeira percepção que a gente teve quando nós fizemos o Carbon Summit foi muito boa. Ela, primeiro, no momento em si, a recepção foi muito boa. As pessoas foram muito positivas em relação ao que estava acontecendo. O grupo que participou, ainda que, é claro,
presencialmente o alcance é sempre menor, mas a gente conseguiu um alcance posterior muito grande. A gente teve resposta na mídia, a gente teve resposta nas redes sociais, que foi assim, digamos, muito otimista. Me fez dedicar muito mais tempo do que eu tinha previsto inicialmente, porque eu achei que o caminho está muito mais positivo do que eu esperava. Eu sei que é um trabalho difícil, você é testemunha de como isso é difícil, né? Mas a gente teve uma resposta local e até fora de Pernambuco muito boa. Claro, guardadas as devidas proporções da quantidade de trabalho que a gente pôs, que ainda estamos no começo. O trabalho, o trabalho que a gente produziu agora no Carbon Days, que vocês dois ajudaram muito, né? Eu tenho que agradecer. A gente ainda vai ter a sequência, porque quando a gente produz o material de rede social e de divulgação, ele amplia muito o alcance, e agora também, graças à ajuda do Anísio e da turma da FIEP, a gente está potencializando ainda mais o alcance. Então, a minha percepção é que sim, a gente tem um caminho novo, a gente conseguiu, digamos assim, colocar o pé na porta, né? A gente já está com o caminho aberto, a gente não tem mais aquela inércia inicial que a gente tinha que vencer, a gente já venceu essa inércia, agora a gente precisa manter a roda girando, né? Porque com isso a gente vai agregando muito mais gente. Então, em princípio, sim, eu estou muito otimista, eu acho que a gente vai conseguir. Esse trabalho de manutenção ele é mais difícil do que o lançamento, então a gente vai fazer essa continuação. E como eu falei lá atrás, para a gente tem a gente tem algumas dificuldades adicionais. Esse ano a gente tem a COP, que a COP ocupa muito espaço de mídia, então a gente dificilmente vai vencer essa barreira de informação da COP para a gente alcançar as pessoas. Muito das pessoas que têm um interesse no nosso tópico vão estar interessadas na COP. E depois, no ano que vem, a gente tem as eleições, que também Nossa. consome um espaço de mídia gigantesco. Então, mas isso aí a gente vai ter sempre, faz parte da nossa vida, a gente fica vencendo essas marés de mídia para a gente conseguir colocar. Mas, de qualquer forma, eu estou extremamente otimista. A resposta que a gente teve foi ótima. Agora é só continuar trabalhando. Ok. Obrigado pela pergunta novamente. Everton, por favor, você continue. Aí você vai fazer uma pergunta para o Sóstenes, que tem 3 minutos para responder. Por favor, Everton. Beleza, Sóstenes, é bom fazer pergunta para você, porque eu gosto demais do trabalho, da sua apresentação. Mas eu vou fazer uma pergunta interessante para mim, mas que eu tenho certeza que vai ser interessante para o público. A, a Swap tem uma função importantíssima pelo tamanho e pela importância dela na economia, né? Essas coisas são indiscutíveis. Mas vocês fazem um trabalho, além do trabalho de resultado, de entrega do principal produto de vocês, né? Que é transporte, etc. Vocês têm um trabalho digamos assim, de catequização, de trazer o mercado para o lado do bem dentro do negócio que vocês fazem. Então, vocês fazendo um negócio com qualidade, como você apresentou na sua palestra, trazendo todas essas novidades, você traz vários setores da economia juntos. Como que vocês pensam essa influência e como que a gente consegue usar a influência da SUAP para a gente fazer com que as etapas de descarbonização e de economia regenerativa se acelerem a partir de Pernambuco e isso irradie para o Brasil como um todo? É uma ótima pergunta, Everton, excelente. Realmente, swap, não porque estou em swap, mas desde sempre observando o swap, a gente percebe que swap ela cria influências, né? Ela desenvolve influências. Então, assim, de fato, é uma responsabilidade muito grande para nós. Nós somos o sexto maior porto público brasileiro. Somos o primeiro porto brasileiro, primeiro lugar em movimentação de granéis líquidos. Então, somos referência, né, para muitos outros portos e somos referências também para muitas empresas, principalmente aquelas que estão dentro do complexo industrial portuário, né?
Com relação às empresas que estão dentro do complexo, há um diálogo constante. Nós temos um aplicativo desenvolvido por Suap que conecta todas as empresas que estão dentro do complexo, no sentido de nós discutirmos todos os temas, principalmente, tanto importância ao tema descarbonização. Esse aplicativo se chama Suap Conecta. Nós estamos diretamente conectados, as empresas nominam uma pessoa que seja o focal point para que haja diálogos constantes. Então, todas as nossas diretorias têm esse diálogo constante com as empresas que estão na nossa zona industrial e na nossa zona portuária também. E aí, abraçando um pouco mais, nós temos realmente essa extrapolação de influências. Nós estamos presentes também nas rodadas e nas discussões de economia, sustentabilidade, governança de várias outras empresas e órgãos do Estado, e também temos reflexos no país, vamos dizer assim. SWAP está presente nos principais fóruns, nós fazemos uma programação anual para que nós estejamos presentes nos principais fóruns de discussão, não somente nos fóruns que trazem à tona as questões portuárias, mas também questões de economia, questões empresariais, questões de governança, principalmente. Então, assim, há um esforço muito grande da empresa para estar conectado a essas questões de forma sempre constante, tá? Ótimo, obrigado. Agora, Sostner, por favor, eu queria que você dirigisse uma pergunta para a Daniela, para a gente poder fechar o ciclo. Ótimo, vamos aqui fazer uma pergunta para a Daniela. Vou tentar fazer uma conexão, Daniela, com a questão das exportações. A M. Dias Branco certamente é uma empresa que, além de atender o mercado interno, também atende o mercado externo, né? E aí eu gostaria de saber de você essas questões de ESG, sustentabilidade, todo esse aparato que nós trabalhamos aqui hoje, que a M. Dias Branco tem empreendido tanto tempo e tanta dedicação a isso, como isso é visto em mercados internacionais, por exemplo, o mercado europeu, que é tão exigente. Muitas das demandas, inclusive para o mercado externo, ele vem muito através de frameworks, né? E nós temos hoje alguns deles que nós preenchemos, como, por exemplo, o CDP, que é o Carbon Disclosure Project. Ele tem muito esse foco, esse olhar para a gestão de carbono. E o olhar, e assim como a avaliação do resultado é muito global, não é? E lá nós temos quais foram os investidores que solicitaram. Existe um olhar muito grande para o alinhamento às legislações, tanto da União Europeia, né, assim como legislações que estão ainda em curso também no Brasil, como já estamos falando de FRS, né, hoje, aqui no Brasil, para as empresas de capital aberto. Então, o CDP hoje, que é um framework de muito impacto voltado para as questões de mudanças climáticas, é uma das principais frentes de resposta a essas demandas, principalmente no mercado europeu. Então, a gente entende que, estando aderente a todas essas demandas e entregando todas as informações da forma mais completa possível, nós estamos em linha com o que é necessário para que eles possam, tanto através do acionista, entender que a M. Dias é uma empresa realmente segura para se investir, como também pensando nas barreiras, né? Porque existem também as necessidades de atendimento, algumas exigências de barreira, que também estamos em linha. Então, por ser uma empresa de capital aberto, faz parte de todo o planejamento, já esse olhar para fora do Brasil também, entendendo que geralmente quando está fora, mais ou menos uns 3 anos, a gente já começa a ter também essa demanda internamente. Então, meio que faz parte do planejamento ter esse olhar já mais amplo, um olhar mais global. Não sei se deu para responder, mas, doutor Anísio, teve também aqui uma pergunta do público, né, A gente está com no o horário, o nosso horário já está estourado. Pronto. Veja, Eu queria só deixar que a gente pode responder depois, se por um acaso quiserem encaminhar para a gente, porque tem algumas perguntas bem interessantes. Se quiserem encaminhar, nós respondemos
certo? Porque eu acho que essa troca, ela é muito boa e é o grande objetivo, né? Nosso aqui é realmente fomentar essa discussão e principalmente as perguntas. Justo. Realmente, a gente teve um planejamento de 1h30. Praticamente a gente vai fazer 2 horas de programa. Então, Olha, mostra muito bom. o interesse do tema, tá entendendo? Você veja que a gente já está com quase ainda 150 pessoas participando do nosso encontro. É realmente um público que a gente tem muito qualificado, um público muito sensível a esse tema sustentabilidade, preservação do meio ambiente, ESG, e esse público é que muitos empresários, muitos executivos recebendo informação, tem condições para passar ou utilizar dentro de sua empresa. Então, o grande Sim, objetivo do FIEP Ambiental é despertar no empresariado pernambucano, principalmente o empresariado industrial, a adoção de práticas que venham aumentar a sustentabilidade do seu negócio e contribuir com a sustentabilidade do todo o planeta. Meu momento agora é de agradecimento. Agradecimento aos palestrantes, vocês foram magníficos. Quero agradecer também a todos os componentes do nosso Conselho Temático do Meio Ambiente, agradecer aqui ao meu companheiro Emerson, que está aqui, agradecer a Maísa, que está aqui de lado, fazendo todo o comando, e principalmente agradecer a todo o público presente, que vocês são a razão de existir o FIEP Ambiental. Se a gente não tivesse esse público, se a gente não pudesse interagir com ele, e se ele não valorizasse o encontro, veja que eu disse a vocês, nós estamos no 16º ano consecutivo com 10 FIEP Ambiental por ano. Agora, em novembro, a gente vai fazer 170 FIEPs ambientais. Então, isso mostra que a gente tem um público cativo e um público que a gente precisa cada vez mais inteirá-lo, renová-lo de informação para que todos nós, porque o meio ambiente é realmente uma ação conjunta, uma ação participativa e uma ação de cooperação. Nós precisamos cooperar, nós precisamos agir, nós precisamos mudar de atitude, rever valores. Tudo isso é fundamental para a gente. E a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, através desse encontro, ela está justamente efetivando a sua missão, que é buscar um Pernambuco, uma indústria pernambucana cada vez mais sustentável, cada vez mais justa. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Tonísio. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigado muito pelo convite. obrigado. Obrigado aos obrigada a Muito participantes. todos, obrigado, obrigada, Daniela. Tonísio. Muito obrigado, professor Everton. Muito obrigado Obrigado a a todos. Eu que agradeço. Obrigado.